Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Hoje parece que estamos em pouco número, mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, amém? O som tá bom aí? Tá dando para ouvir? Amém? Fecha seus olhos aí, vamos orar aqui, mais uma oração, né? Sempre bom a gente estar orando para que Deus ele venha se manifestar no nosso meio. Pai, grande é o Senhor, digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Estamos em Tua casa, meu Deus, nós já Te adoramos com o nosso louvor. Agora é o momento da Tua palavra e o meu pedido em especial é que o Senhor fale com a Tua igreja, fale com cada um de nós. Meu Deus, que nós saímos daqui hoje com a nossa porção, Pai, levando para casa para colocar em prática. Que hoje, meu Deus, nós sejamos mais maduros depois da Tua palavra. Que hoje nós sejamos mais fortalecidos depois da Tua palavra. Que a Tua palavra venha produzir o fruto necessário sobre as nossas vidas, Pai. Porque esse é o intuito maior, esse é o intuito principal, Pai. É se aproximar mais de Ti. Então me usa aqui em cima desse altar, usa minha boca, usa a minha vida, fala com a Tua igreja em nome de Jesus. Desde já eu peço para o Senhor quebrar toda a barreira, Pai, que o inimigo tem tentado colocar aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor, Pai, está no comando, está no controle, está na direção de tudo aqui hoje, Pai. Posso ouvir um amém? Todos digam amém. Aleluia! Como todos sabem, o pastor está viajando. E aí nós temos a oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor, amém? O mesmo Espírito que Ele tem, nós temos também, amém, irmãos? E eu sei que Deus vai falar conosco hoje, nessa noite. Aleluia! Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Levanta aí. Você vai colocar aí, Duda? Jonas, capítulo 1. Já é praticamente obreiros aqui hoje, né? Aleluia! Vou usar o pastor aqui. Ai, Jesus, poderoso é o Senhor, Pai, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Jonas, viu, Duda? Todos acharam aí, Jonas? Esse livro aqui é um livro bem conhecido da igreja, né? As histórias de Jonas. Vamos aprender um pouquinho aqui o que tem em Jonas. Irmãos, eu queria falar hoje sobre... Deus me deu um tema e eu queria estar decorrendo aqui sobre esse tema. Profetizar para Deus agir. Amém? Vamos ler aqui comigo. Grava isso aí. Profetizar para Deus agir. Olha o que diz a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, verso 2, por gentileza. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama, e prega, e profetiza, e diz contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Só até aí por enquanto, tá? Irmãos, o propósito de Deus, o principal propósito de Deus, sempre foi salvar seu povo. Deus, Ele quer tirar o seu povo da cegueira. Deus, Ele quer tirar o seu povo da idolatria. Deus, Ele quer tirar o seu povo da mentira, das garras do diabo, da nojeira que o mundo tem a oferecer. Deus, Ele está a todo momento fazendo com que as pessoas, tentando fazer com que as pessoas voltem-se para Ele. E aqui no livro de Jonas, essa cidade que todos conhecem, que chama Nínive, ela está vivendo ao contrário do que Deus quer. O pecado dela é tão grande que a Bíblia diz, que por causa da sua malícia, vou colocar outra palavra aqui, por causa do seu pecado, subiu até mim. A sua malícia subiu até mim. Era tão nojento, irmãos, que Deus se incomodou muito, ao ponto de falar, envia lá, vai lá, ô Jonas, prega contra aquela cidade. Então aquela cidade, irmãos, ela está vivendo aquele momento ali promíscuo, uma vida dissoluta, onde tem mentiras envolvidas,
Aonde tem ali, irmãos, fornicação, aonde as mãos dos ninivitas estavam sujas de sangue. Os ninivitas, por outrora aqui, era quem perseguia o povo de Deus. Os ninivitas não eram o povo de Deus, eram os pagãos. E isso chegou até Deus. E Deus, Ele é tão misericordioso, irmãos, mas tão misericordioso, que Ele dá oportunidade para todo mundo se arrepender. Ele dá oportunidade para todo mundo rever a sua forma de viver. É isso que Deus faz. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar aqui para os irmãos é a misericórdia de Deus. Porque uma nação pagã, Deus não tinha nada a ver com essa nação. Nesse momento aqui do Velho Testamento, Deus aqui ele está tentando trazer o seu povo para perto dele. Nínive era um povo sírio, não tinha nada a ver. Mas Deus dá oportunidade para aquele povo também se arrepender. Quem entende? Jonas capítulo 3, versos 7 ao 10. Vamos ver o resultado disso, dessa oportunidade? Jonas 3, versos 7. Vamos ler comigo. Olha o que está dizendo. Jonas 3. Está em Jonas 1. Então Deus envia Jonas. E olha o que diz aqui, ó. Jonas 3, 7. Se não achar aí, tem problema não. Lê aqui. Foi? Eita, isso aí. Olha lá. Depois que Jonas prega, olha o que acontece. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, ou seja, dos seus consultores aqui, né? Dos anciãos lá da época. Dizendo, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes deem pasto, nem bebam água. Próximo. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão. Olha o que eles fizeram, irmão. E clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Verso 9. Quem sabe se voltará a Deus? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não permaneçamos, de sorte que não pereçamos. Próximo. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Então, a sentença para Nínive era destruição. A sentença para Nínive era isso aí, ela ia morrer ali, se eu não me engano, era 40 dias. Se eles não se arrependessem nos 40 dias, ia morrer. E o rei, então, e os anciões, e a cidade acatam o que Jonas está falando. Então, porque eles acataram, a Bíblia diz que Deus voltou atrás, não vai mais destruir. Então, se Jonas não está pregando ali, irmãos, se Jonas não está profetizando, eles iam perecer. Mas porque Jonas abriu a boca e proferiu para Nínive, aqui a Bíblia diz que Nínive se arrepende e Deus não rejeita um coração contrito. Deus ele não rejeita um coração quebrantado, mas resiste o quê? O soberbo. E aqui eles se quebrantaram. A Bíblia diz, volta um versículo aí, ô Duda, por gentileza, verso 9. Não, é o verso 10 mesmo, pode deixar no verso 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. A primeira coisa que eles fizeram foi se converter. Tem gente que vem para a presença de Deus, na vida dela causa ali, sabe, uma conversão momentânea, e depois ela volta a praticar tudo de novo.
Aqui não, aqui está dizendo que eles se converteram de verdade. E Deus, está dizendo que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Vocês estão vendo isso aqui, o poder do arrependimento? Deus está mais preocupado em nós nos arrependermos do que propriamente o pecado. Deus está mais preocupado em a gente dizer, não, Deus, eu pequei contra ti, hoje eu volto e quero fazer tudo direito. Então apaga tudo aquilo que eu fiz, como a Bíblia diz, né, que Ele lança no mar do esquecimento as nossas transgressões, o nosso pecado. E esse coração contrito é o que Deus quer de cada um de nós. O engraçado aqui, se vocês prestarem atenção, isso aqui aponta para Cristo. Veja, Deus veio para os seus não o recebeu, o povo judeu. Então agora Deus fala, vai lá em Nínive, os gentios, os pagãos. Vê se isso não aponta para Cristo, falando de Cristo, porque Cristo veio para os seus. Já que não recebeu, todo aquele que nele crê, todo aquele que nele obedecer não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Quem entende? Amém? Amém. Só que para esse arrependimento acontecer, teve que ter alguém que falasse, teve que ter alguém que profetizasse, teve que ter alguém que pregasse, teve que ter alguém que chamasse atenção. Teve que ter alguém, irmãos, que descesse o sarrafo, que falasse o que tinha que falar, sabe? Que aconselhasse, que olhasse e falasse, ei, tá errado isso, dessa forma que você está vivendo, você vai perecer, você vai morrer, você vai para o inferno. Teve alguém, e esse alguém foi Jonas, aleluia. Verso 2 de Jonas 1, verso 2, vamos ver aqui alguns detalhes de Jonas, irmãos. Jonas 1, verso 2. Olha que engraçado, irmãos. Jonas 1, verso 2. Olha o que a Bíblia diz. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu... É o 3, desculpa. É 1, verso 3. E Jonas se levantou, mas para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Irmão, isso aqui me pegou quando eu estava falando, Deus, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja em relação a isso aqui? Jonas se levantou, mas para fugir para Tarsis. Quando Deus pede para Jonas, ordena que Jonas vá para Nínive, é porque Deus ele quer salvar Nínive. Mas Jonas olha e ele faz ao contrário do que Deus ordenou. Ele vai para outra direção, para Tarsis. Irmãos, quantas não são as vezes que Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente faz totalmente ao contrário do que Ele pediu, o que Ele ordenou? Quantas não são as vezes que Deus fala na nossa boca para a gente falar alguma coisa para alguém e a gente se cala? Toda vez que isso acontece, a gente está indo para Tarsis. Toda vez que isso acontece sobre as nossas vidas, a gente está deixando a oportunidade daquela vida se arrepender, daquela vida se voltar para Deus. Quem entende isso? Então, nessa época aqui, Deus usou Jonas. E quem é Jonas nos dias de hoje, nos dias atuais? É cada um de nós. Nós somos o Jonas da atualidade. Deus, ele contou com Jonas no tempo dele. E hoje Deus conta com cada um de nós. Cada um de nós para quê? Para pregar. Cada um de nós para quê? Para interceder, para aconselhar, para dizer o que tem que ser dito. Se você observar hoje em dia, a igreja está como está porque as pessoas não abrem a boca. O nosso país está como está porque as pessoas simplesmente se calam. Só que esquece que a diferença de nós para as pessoas do mundo é que nós temos o Espírito Santo. E a palavra de Deus na nossa boca tem poder. Pelo menos eu creio que na minha boca tem poder. Na sua também tem? Digam glória a Deus aí. Então, irmãos, o que tem acontecido no nosso mundo, nas coisas que tem acontecido na nossa casa, no nosso arredor, é porque muitas vezes, irmãos, nós temos se calado. Quando na verdade era para ter falado o que tinha que ser dito mesmo. Então eu separei aqui alguns níveis de onde nós temos que profetizar. Amém, irmãos? Aleluia. Primeiro nível que nós temos que profetizar aqui, irmãos, é na nossa casa. Eu falei, Deus, é isso mesmo? Então é isso que vai. É na nossa casa, irmãos. Irmãos, um dado.
Você sabia que onde tem mais gente desviado, o que mais tem é filho de crente desviado? Isso não é doído? Que o que mais tem é as pessoas de dentro de casa que estão desviadas. Aí a pessoa fala bem assim, não, mas eu ensino, ele é uma pessoa boa, ele não rouba, ele não prostitui, ele não sai de casa, é um menino tranquilo, fica em casa. Beleza, se você for olhar pelo lado da sociedade, você está fazendo um bom trabalho. Está alimentando, está dizendo ali as coisas que não pode fazer perante a sociedade, que pode, que deixar de fazer. Beleza, isso, se fosse só isso, o mundo já faz só isso. Mas não é só isso para o crente. O crente também, irmãos, além disso, de preparar para a sociedade, a gente prepara também espiritualmente. Então, o que a gente vê muito hoje em dia são os filhos perdidos dentro de casa. São as pessoas dentro de casa, irmãos, que você olha e fala, meu Deus, como que pode, né? Um filho de crente dessa forma. Como que pode a pessoa, o filho do pastor dessa forma? Como é que pode? Ô Duda, abre comigo aí, por gentileza, em 1 Samuel 2, 22. 1 Samuel 2, 22. Irmão, na minha família, isso é que eu tô falando porque eu tô presenciando e vivendo isso, tá? Na minha família, por causa da negligência dos pais, agora eles estão pagando, o filho tá todo perdido. Porque a Bíblia é bem clara, irmãos. Olha o que diz Provérbios... Não, deixa eu ler aqui logo aqui. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Irmãos, a nojeira estava grande ali. Imagina a cena comigo no templo, na casa de Deus, os sacerdotes enfiando lá o garfo, pegando do melhor que era para Deus, da gordura. Além disso, sabe, tendo relações com as mulheres no templo. E a Bíblia diz que Eli sabia disso, ó. Era Eli já muito velho e ouvia tudo. Ele ouvia, ele sabia o que estava acontecendo. O que era para ele fazer? Arrancar eles de lá. Dar uma dura. Profetizar, falar, irmão. Eles tinham que explanar. Eli tinha que dar um corretivo. Corrigir os filhos. Mas a Bíblia diz que ele não corrige. Vê lá o versículo agora 29. Só pular para o 29. 1 Samuel 2, 29. Ó. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada. E por quê? Vou colocar aí por quê, porque na minha Bíblia está por quê. E por que honras mais a teus filhos? Porque honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Deus aqui chega para Eli através de outro profeta e fala assim, olha Eli, por que tu dá mais importância para os teus filhos do que para mim? Por que tu vai ficar do lado dos teus filhos do que da vontade de Deus? Sendo que eu te constituí coluna, sendo que eu te constituí sacerdote, e as coisas quando acontecerem é para você ir lá intervir, porque senão eu tinha mandado outro. Basicamente é isso que Deus está falando para Eli. Aí o resultado disso, nós já sabemos. Eli, a casa dele foi destruída, não ia haver mais descendente, mesmo que Deus tinha falado, não, a sua descendência vai se perpetuar. Mas aí ele desagrada a Deus, ele desonra a Deus, ele entristece Deus, ele é omisso quando não exorta os filhos. Aí a Bíblia diz então que Deus vai lá e arranca essa sequência da sua genealogia. Diz que velho não vai ter mais nenhum velho na família dele. E dali vai acabar a vida de Eli e de seus filhos. Amém, irmãos? Então, profetizar dentro de casa não é somente
uma coisa simples. Tem que pedir para Deus discernimento. Tem que pedir para Deus, sabe, estrutura para aguentar, irmãos. Porque não é fácil uma casa. Não é fácil a gente olhar para os nossos filhos, ver fazendo uma coisa de errado e a gente querer lá chamar atenção. Mas tem que chamar, porque se a gente corrigir, a Bíblia diz que Deus corrige quem ama, o filho que ama, certo? Então, quando a gente está corrigindo, a gente está dizendo para eles, a gente te ama. Então, a correção não pode sair de dentro da nossa casa. Esse é o primeiro lugar que nós devemos e nós precisamos orientar. Eu posso colocar aqui orientação, aconselhamento. Porque as pessoas não estão aconselhando, essa é a verdade, a maioria delas. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu vou fazer a minha parte. Eu vou buscar ali, fazer com que eles andem no caminho. Porque se um dia quiser se perder, não foi por falta de ensino. Mas se um dia se perdeu porque você deixou de ensinar, é porque foi você que foi negligente. Essa é a verdade. É porque nós que fomos negligentes. Quem entende? Posso ouvir um amém? Então profetiza na tua casa, fala na tua casa, exorta na tua casa, mostra na tua casa as espirituais. Você quer ver aqui algo aqui interessante? A pergunta, não precisa responder não, mas qual foi a última vez que você sentou mais teu filho para ler uma Bíblia? Analisa isso. Qual foi a última vez que eu falei, filho, vem aqui orar comigo? Filho, vem aqui, vamos fazer um jejum. Qual foi a última vez? É muito duro, irmãos, falar isso aqui em cima, eu não sendo o pastor, mas tendo que falar isso, porque se a gente não falar, se a gente não sabe alertar, eles estão cegos. Eli, os filhos de Eli ali, estavam cegos, estavam no pecado, estavam no erro. Talvez não seja o seu caso, mas os filhos dele estavam no erro. Quem é que estava na frente? Quem estava vendo as coisas de errado? Era Eli. Então, irmão, entende isso aqui. A pessoa que está no erro, ela praticamente está cega. Mas você que é a coluna que está vendo, é você que tem que orientar. É você que tem que ir lá e mostrar para ela, filho, está errado isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, um dos lugares onde nós temos que profetizar não é nada mais do que falar, tanto a favor ou contra, isso é profetizar, falar, pregar, é dentro de casa. Esse é um dos lugares que nós temos que fazer isso. Porque se a gente não abrir a nossa boca, o mundo lá fora vai abrir. O mundo lá fora vai ensinar. O mundo lá fora vai falar, não, vem comigo que é dessa forma aqui. E quantos não são aí os perdidos? Estava entendendo como a negligência faz as coisas desenrolar dentro de casa? É por isso, irmão, que nós somos coluna. Nós, como coluna, nós temos que ir lá e orientar. Por isso, hoje, o que Deus quer hoje de nós? Deus requer hoje de nós, irmãos, essa coragem de ir lá e combater as coisas que estão erradas dentro de casa. É hora de sair do comodismo, não tem mais tempo para brincar. Não tem mais tempo para só deixar as coisas passando. Tipo, não, hoje não vou falar não. Mas se Deus te deu ali a oportunidade, Deus colocou na sua mente, não fala, e você fala, não, deixa isso quieto. Você está a todo momento indo para Tarsis. Não vá para Tarsis, como o Jonas foi de início. Mas pelo contrário, que você possa, que eu e você hoje, nós possamos profetizar dentro de casa. Pedir para Deus hoje sabedoria. Deus nos dá sabedoria, nos dá orientação, nos dá discernimento para a gente não perder a nossa casa debaixo dos nossos olhos. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro nível que nós temos que profetizar aqui, irmãos, é dentro de casa. Aleluia, aleluia. Olha o que diz Provérbios. Deixa eu só terminar aqui. Vai lá, Duda, Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Oh, já está aqui, né? Cadê? Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se perderá dele. Isso aqui, irmãos, é uma profecia. Isso aqui é uma orientação. Se você ensinar teu filho, ele não vai se perder. Se você falar com teu filho, irmãos, acerca da Bíblia, pode ter certeza que ele não vai ser um desviado. Pelo menos é assim que eu creio, que na minha vida, que nos meus não vão se perder. Porque eu vou fazer a minha parte, eu vou ensinar, eu vou exortar. Quando eu tiver que chamar atenção, eu vou chamar atenção. É só você observar, irmão, o termômetro, sabe o que é?
É quando você fala, vamos para a igreja. Não. Era para ele já falar, vamos para a igreja sozinho. Não precisava você dizer. Não era para você falar, ei, leia a Bíblia. Não, era para ele ler sozinho. Isso é um termômetro para você ver como uma pessoa está fraca espiritualmente. Pode estar muito bem nas outras áreas, sabe? Aqui da vida, da sociedade. Mas a principal para nós que somos crentes, que acreditamos em Deus, é a área espiritual. E se a área espiritual não tiver boa, irmãos, o diabo ele pinta e borda na vida. E a destruição está aí, nós estamos vendo isso aí dia a dia. Amém, irmãos? Então profetizar dentro de casa não é uma sugestão, mas sim um princípio. Falar dentro de casa o que tem que ser dito, principalmente as espirituais. Amém? Amém. O segundo nível de profetização que nós temos que ter, irmãos, é na vida. É nas situações cotidianas. Nas situações corriqueiras do nosso dia a dia. E isso aqui a gente peca muito, irmãos. Isso aqui a gente peca muito. Presta atenção nesse texto. Marcos 4:37. Olha só o que acontece muito aqui nas nossas vidas. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Pode continuar. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Ele aqui é Jesus, tá? E Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Próximo. E Jesus despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te! Aquieta-te! E o vento se aquietou, e houve grande bonança. De novo, mais um. E disse Jesus, aqui é Jesus, tá? E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Próximo. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, temos que profetizar na vida, nas situações da vida. Olha o que está acontecendo aqui. Eles estão no mar, estão dentro de um barco. Jesus está lá na polpa, Jesus está lá no porão, vamos dizer assim, dormindo. E o vento ali batendo, soprando contra o barco, de maneira que estava enchendo o barco de água. Aí a Bíblia diz que eles vão lá, Jesus, acorda, não importa que nós pereçamos, nós vamos aqui afundar o nosso barco. E Jesus vem, acalma-te vento. Acalma-te, mar! E o mar acalma. Jesus profetizou contra o vento. Jesus falou contra o vento e contra o mar. O que é o vento e o mar? É as situações que acontecem nas nossas vidas. Observe, irmão. Quantas não são as empresas que quebram? Aí você diz assim, você não, vou colocar o crente. Muitos crentes falam assim, eu não vou abrir isso porque está quebrando, ó, ninguém está dando certo. Mas só que você não pode esquecer que você é crente, que você serve ao Deus poderoso. Se para eles deu errado que não tem Deus, não significa que vai dar errado para você que tem Deus. É isso que nós temos que entender aqui, irmãos. A Bíblia diz que Jesus profetiza contra o vento e contra o mar, e o mar se acalma. Irmãos, olha aqui algo interessante. Se Jesus não tivesse no barco e tivesse só os discípulos, o vento ia continuar, o mar ia continuar revolto, sim ou não? Sim. Porque era o que Jesus estava querendo ali que eles fizessem, era que eles falassem contra o mar. Acalma-te, mar, acalma-te, vento. E era isso que Jesus queria que eles fizessem. Mas eles vão lá acordar Jesus. Aí Jesus olha para eles e fala, vocês não têm fé? Vocês são medrosos? Vocês não entenderam ainda o que está acontecendo? Irmãos, o contexto disso é que eles estão vindo de uma terra e lá eles estão fazendo muitos prodígios, muitos milagres. Os discípulos estavam fazendo isso também. Só que chegou diante da situação, diante do vento, eles não entenderam que eles tinham poder para acessar aquilo também. Que o que saía da boca deles tinha poder também, não era somente da boca de Jesus. Olha o que está acontecendo. Se Jesus
Jesus não está mais lá se Jesus não estivesse lá no barco, eles iam continuar no vento e na tempestade ali, ó, soprando contra o barco. Eu posso até dizer, irmãos, que eles ali iam afundar, porque eles não iriam abrir a boca, porque eles não entenderam o poder que eles tinham dentro deles. O Senhor diz que nós temos depositado dentro de nós um grande tesouro, que é o Espírito Santo. Jesus agora não está mais fora do barco. Jesus agora está aqui dentro, ó, nos dias de hoje. Jesus está dentro de nós. Então, Jesus profetizou fora e agora, depois do Espírito Santo, nós profetizamos aqui dentro. Então, aqui, irmãos, pega isso. O que nós temos que fazer hoje é profetizar contra as situações, contra os ventos que levantam. Irmão, quantas não são as coisas que você está observando, que está se levantando, que não está dando certo? E nós, como crentes, a gente fica de boca fechada. Dentro de casa, as coisas acontecendo, a gente fica de boca fechada. Mas nós temos a palavra viva, o Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. É isso que nós temos que entender hoje, irmãos. Deus, Ele fala e faz sobre a nossa boca. Deus usa a nossa boca. Nós não somos qualquer um. Coitado daquele que não tem Deus. Porque aquele que não tem Deus vai ficar à mercê. Aquele que não tem Deus, irmãos, infelizmente, se não for pelas misericórdias de Deus, eles vão perecer. Mas nós que temos a palavra viva, as coisas não vão ficar como estão. Nós temos o poder, através da palavra, de mudar isso. É dizer, não vai ficar assim, o meu dia não vai ser um dia ruim. O meu dia está dando tudo errado até aqui. Mas eu te repreendo o dia, eu te repreendo o mar, eu te repreendo situação. Não vai dar errado. Se deu para todo mundo na minha vida, não vai dar errado. Eu sirvo ao Deus Altíssimo. Está repreendido, Satanás. É isso, irmãos. É profetizar e falar. O que Deus quer de nós hoje é profetizar. Se você entender isso, irmão, muita coisa vai mudar nas nossas vidas. Na sua vida. É profetizar com as situações. Não deixa as situações te engolir, irmãos. Não deixa as coisas do mundo te engolir. A Bíblia diz que no mundo tem seus lobos. No mundo jaz do maligno. Mas dentro de nós está depositado esse vaso de barro, esse excelentíssimo tesouro, que é o Senhor Jesus. Que é a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Então, irmãos, profetiza também nas situações do dia a dia. Não acha que é uma coisa simples? Não, acho que isso é besteira, negócio de profetizar contra o meu dia. É? Sai de casa não falando, Deus, me livra. Deus, que o Senhor possa tapar ali os olhos do bandido. Que o Senhor possa me livrar do acidente. Se você não profetizar, irmão, tu está esperando que quem faça isso por você? É você que tem que abrir a sua boca para profetizar. É você que tem que abrir a sua boca para falar. É você que tem a palavra viva dentro de você. Então começa a usar. Se não usou até agora, começa a usar. Porque Deus requer de nós isso, irmãos. É o que Deus quer de nós. Deus, Ele não sabe o que nós precisamos? Sim ou não? Deus, Ele sabe. Mas Ele não quer a gente falando, pedindo para Ele. Senhor, tu sabe. A gente está precisando, sei lá, de um carro, por exemplo. Senhor, estou precisando de um carro. Se eu não falar, Deus, Ele sabe. Mas Ele quer ouvir a gente orando, pedindo, profetizando. Quem entende isso? Então, profetizar diante das situações, dos levantes, é também imprescindível. É essencial sobre as nossas vidas. Profetizar contra as situações que estão não a favor, né? Desfavor? Eu acho que é isso. Está desfavoráveis a nós, quem entende? Então, o segundo nível que nós temos que profetizar é esse, as situações do dia a dia. Eu tenho que dizer isso. O vento, se você abrir a tua boca, o vento vai cessar. Se você abrir a tua boca, o mar, ele vai acalmar, mas tem que abrir a boca. É isso que o Senhor requer de nós hoje. Abrir a boca, irmãos, para falar. O que tem que falar, irmãos. Não pode se calar. Amém? Eita Deus. O terceiro nível aqui, irmãos, que Deus, Ele quer a gente profetizando, é contra Satanás. Olha o que a Bíblia diz. Atos dos Apóstolos 19, 13. Quer dizer, colocar aí, Thaís? Atos 19, verso 13.
Irmãos, tem palavra, eu tentei mudar essa palavra aqui, olha. Eu tentei, mas o Espírito Santo não deixa, eu tentei mudar. Então é isso, Senhor. Se o Senhor quer isso, me usa lá, eu vou falar isso. 19:13. Olha isso aqui, irmãos. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. É como se ele dissesse assim: ei, eu te mando, ei, eu te expulso pelo Deus por Jesus, a quem Paulo prega. É isso que eles estão dizendo. Continua, irmã Thaís. Próximo versículo, 14. Os que assim procediam... Irmão, olha isso aqui, irmão. Olha como Deus é tremendo. Olha isso aqui. Os que assim procediam, que tentavam expulsar o demônio, eram os sete... aqui é 7 filhos. Eram os 7 filhos de um judeu. De um dos povos de Deus, viu? Não era um pagão. Era um filho de crente. De um judeu. Chamado Seva. Olha quem era Seva. Um dos chefes dos sacerdotes. Seva era o chefe dos sacerdotes. E quem estava tentando expulsar os demônios eram os 7 filhos que ele tinha. Os 7 filhos estavam tentando expulsar o demônio. Então, Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Próximo. 16. É isso? Não, é 15, né? Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. No entanto, vós quem sois? Próximo. Até o 16. Então o endemoniado, avançando sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que, desnudos, pelados e feridos, fugiram daquela casa. Vocês repararam o que está acontecendo aqui? Irmãos, para que nós temos que profetizar? Para o diabo. Para que nós temos que pregar? Que pregar é que falar. Que repreender para o diabo. Quem está tentando repreender o diabo aqui de outro endemoniado é filho de crente, é filho de sacerdote. Vocês estão vendo aqui? Isso mostra que nem sempre filho de peixinho, peixinho é. O cara era sacerdote, era o chefe, não era só sacerdote, irmãos. Tem a classe, tem a maioria e tem o sacerdote. Esse cara aqui, ele é o sacerdote. E os filhos dele, o sacerdote que servia diante de Deus, viu? Os filhos dele estavam tentando expulsar o demônio. Só que os filhos dele não tinham vida com Deus. É o que o diabo diz aqui. Conheça Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E Irmão, aí Deus falou comigo assim: na vida das pessoas que não têm, as pessoas que não têm vida comigo, elas não conseguem porque elas são fracas. Porque elas estão distantes. E esses jovens estavam distantes. Voltando aqui lá para o início. Dentro de casa, irmãos, a área espiritual é onde nós temos que dar ênfase na nossa família, na nossa casa. Porque as coisas aparentemente podem estar boas. Mas o que nós temos que nos preocupar, e as espirituais, como é que estão? A desses aqui, eles achavam que eles podiam expulsar o demônio. E o demônio pintou e bordou na vida deles. Mas se fosse na vida de um que tem uma vida santa diante de Deus, uma vida reta diante de Deus, o demônio ia sair, irmãos. Porque é só profetizar contra o diabo, para quem tem vida com Deus. Que o diabo não tem vez, ele não tem força, ele não tem poder. Essa é a verdade. Só que o que tem mais hoje é crente tomando chibatada do diabo. O diabo tá assim, ó. Só assim, ó. No lombo de crente. E o diabo, ó. Toma.
Porque não está fortalecido em Deus. Porque não tem uma vida reta diante de Deus. Essa é uma das verdades, irmãos. Quem entende? Mas eu e você, irmãos, nós temos a palavra do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ou seja, contra nós. A gente não tem que ter medo do diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quem entende isso? Então, irmão, naquela noite lá, quando você tiver uma opressão, não sei quem aqui passa por isso, não se esconde debaixo da coberta, não. A Bíblia diz que você tem sim que enfrentar o diabo. Não se amedronta não, irmãos. Dentro da tua casa, quem manda é você, é o Senhor que está na sua vida. Dentro de casa, irmãos, você é uma autoridade. Você é um pequeno Cristo. Então o diabo não tem que ter vez. Se o diabo está conseguindo destruir, é porque você não está profetizando. Se o diabo está conseguindo separar, desunir, é porque você não está falando. E tem que ser dito, irmãos. Tem que ser falado, tem que ser proferido. Se você ficar de boca fechada, eu repito, o diabo vai continuar desgraçando mesmo. O diabo vai continuar afundando, quebrando, destruindo. Porque ele veio só para isso. Para matar, roubar e destruir. As pessoas que estão na mão deles, infelizmente, já estão ali condenadas até que uma pessoa chegue e pregue e fale. Mas nós que temos a palavra de Deus, nós que temos o Espírito Santo, ficar tomando surra pro diabo, nós que temos o Espírito Santo, ficar deixando as coisas acontecerem de qualquer jeito nas nossas vidas, não. Isso aqui não, irmão. O crente, irmão, convertido, ele não aceita essas coisas, irmãos. Ele não deixa a fraqueza tomar, que o diabo tenta colocar fraqueza, o diabo tenta colocar desânimo, mas ele não deixa o diabo fazer isso, irmãos. Ele fala para trás, Satanás. Aqui não, aqui você não mexe. Aqui você não tem autoridade. Aqui nessa casa você não manda. Aqui quem manda é o Senhor. É por isso, irmãos, que Deus hoje requer de nós que nós venhamos abrir a nossa boca. Que nós venhamos falar, irmãos, o que tem que ser dito. No caso aqui para o diabo, é que ele já perdeu mais uma. Que ele não tem vez lá dentro da sua casa. Amém, irmãos? Recapitulando. Aqui os filhos de Seva eram filhos de crente, mas não eram crentes. Poderia ser até de rótulo, de título, de vestes, né? Mas na hora do vamos ver, na hora que era para enfrentar o diabo, tomou uma surra. E quantos não são envergonhados nas mãos do diabo, né? Lucas, capítulo 10, verso 19. Eu tô acabando já. Eita! Eu achei que ia dar 20 minutos, já deu uns 40 minutos de pregação. Rapidinho, irmã. Lucas 10, 19. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Irmãos, eu vou ler de novo. Atentai. Ei, presta atenção, crente. Eu vos tenho dado autoridade para pisar escorpiões e serpentes, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará mal algum. Isso aqui é Jesus profetizando para a sua igreja. É Jesus falando para a sua igreja. É isso aqui que você tem que guardar. Se é para guardar alguma coisa, guarda isso aqui. Você tem um espírito excelente dentro de você. O diabo não tem poder sobre você. As obras do inimigo não têm poder sobre você. As situações do dia a dia não devem ter poder sobre você. E dentro de casa, irmãos, quem deve prevalecer é o Senhor. Os seus filhos não vão se perder, irmãos, porque você vai profetizar, você vai falar, vai aconselhar. Irmãos, permaneça firme em Cristo, profetizando, porque as coisas vão mudar. As coisas, aquele marido que tem que se converter, irmãos, tu vai continuar falando, tu vai continuar fazendo, porque uma hora, irmãos, o Senhor vai fazer. O filho que está desviado vai voltar, irmãos, porque tem um crente que ora, porque tem um crente que busca. Essa é a verdade. Mas tem que profetizar.
É preciso profetizar. Eu estou pegando nessa palavra profetizar porque é isso, irmãos. Nós temos que falar. Então a conclusão disso aqui, irmãos, não faça igual Jonas. Não fuja para Tarsis. Toda vez que você tiver uma oportunidade de falar, de ser usado por Deus, será que é Deus que está falando para isso para eu falar? É Deus, irmãos. Se ele colocou lá aquela dúvida lá, se aquela dúvida está lá assim, será que eu falo ou não falo? Deus está mandando você falar. Deus está mandando você falar, não é para se acovardar. Então, irmãos, não fuja e continue sim profetizando, que o Senhor é contigo, amém? Essa é a palavra de hoje, você pode engrandecer o Senhor com suas palmas. Aleluia! Glória a Deus!